Eleições 2024 e o nosso programa traz agora uma pesquisa eleitoral que fala aí, é claro, sobre a intenção de voto, mostra a intenção de voto para este ano e claro que pode mudar os rumos aqui da capital tocantinense. Luiz Armando, sempre importante essas pesquisas acontecerem e esse é um momento importante que antecede, inclusive, esse momento crucial que são as convenções. Léo, as pesquisas, quando são registradas, né, feitas às claras, né, e com o aval do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE, elas são um elemento de avaliação, né, da percepção do eleitorado sobre o que está acontecendo na sucessão municipal, que chama essa sucessão municipal. Nós vamos agora, então, trazer essa pesquisa, primeiro com os dados aqui da pesquisa. Nesse momento, na nossa tela, é uma pesquisa realizada pelo Winquest Pesquisas. A metodologia foi a seguinte, né, registrada pelo número 06592/2024, número de entrevistas 783, confiabilidade 95%, margem de erro 3,5%, coleta de dados realizada, então, do dia 26 a 30 de julho de 2024. A partir de agora, então, você confere a aferição desses números na questão espontânea, né? Que é quando as pessoas são ali provocadas a apresentar um determinado nome que teria a intenção de votar. Os números são esses seguintes aqui, gente, olha, intenção de voto espontânea. Temos aqui, então, a Jana de Valcari, professora Jana de Valcari, está com 29%, Eduardo Siqueira com 15,2%, Carlos Amasta 6%, Júnior Gel 6,1%, a prefeita Cíntia Ribeiro, que não é pré-candidata, porque não tem direito à reeleição, inclusive, 2,2%, outros nomes ali 0,9%, brancos, nulos e nenhum somam 14,2%, e aí quem não soube responder ou não quis responder neste momento, somam ali 25,5%. Para ficar um pouco mais claro aí para o pessoal de casa entender, a gente trouxe aqui então o nosso quadro da intenção de voto espontânea, né? Jana de Valcari com 29, seguida por Eduardo Siqueira com 15,2, Carlos Amasta 6,9, Júnior Gel 6,1%. Qual a sua análise então sobre esse voto espontâneo, uma intenção espontânea, onde a pessoa, da cabeça dela, surge o nome que ela tem intenção de votar? Léo, a espontânea, para o telespectador que está em casa, a espontânea é aquela pesquisa que você chega para o cidadão, não mostra nada e pergunta para ele em quem você votaria. Uhum. Então ele fala na primeira pessoa que ele imaginaria que vem na cabeça dele. Daí, às vezes, tem um grande número de pessoas aí que ainda não responderam, não sabem, né? Agora, na questão dos números, que é a pesquisa fresquinha aí, de anteontem, dia 30, né? Uhum. Essa pesquisa, ela é muito boa para a deputada Jana de Valcari, na verdade mostra um avanço da deputada Jana de Valcari num segmento em que ela penetrou assim no consciente dessas pessoas, né? Porque na espontânea, como eu disse, a pessoa o nome que ela lembra, né? Então a diferença de 14 pontos percentuais dela para o segundo colocado, que é o Eduardo Siqueira, que já foi prefeito da cidade, é uma diferença muito grande para ser vencida, né, pelo segundo colocado. Então ela está bem posicionada com esses 29% aí. E o Amasta, por exemplo, que já foi ex-prefeito também, ficou aí com metade do Eduardo Siqueira. E o Júnior Gel com 6,1%. Então a vantagem da Janade para o Júnior Gel ali é de grandiosos 23 pontos percentuais. É muito, viu, Léo? Vamos ver como é que fica essa situação quando, sim, esses nomes eles são apresentados, né? Então, vamos lá. Agora você confere comigo a pesquisa Inquest, novos números, então. Essa é a estimulada, quando se apresenta, então, ali a quantidade de pré-candidatos, e aí a pessoa tem, então, essa lista para ele poder dizer em quem ele votaria, qual daqueles nomes ali seria o pré-candidato a prefeito preferido, a intenção de voto assertiva para as eleições deste ano. Bom, a intenção de voto fica na seguinte forma: Jana de Valcari à frente, 39%, Eduardo Siqueira Campos, 23,1%, Carlos Amasta, 15,1%, Júnior Gel, 13,9%, Charley Matos, 0,9%, brancos, nulos e nenhum, 5,1%, não souberam responder, aí cai bem, vai para 2,9%. Para o pessoal de casa entender, a gente vai então agora
mostrar aqui no nosso telão a pesquisa Inquest, pode colocar aqui pra gente os detalhes. Olha, o detalhamento ficou exatamente da segunda forma. Para você que está em casa acompanhando agora, os principais nomes, e essa seria a realidade, né, da sequência de acordo com os números obtidos pelo Inquest nessa última pesquisa. Jana de Valcari, então, com 39% dos votos, Eduardo Siqueira, 23% dos votos, Carlos Amasta, 15,1%, Eduardo, 23,1%, Carlos Amasta, 15,1%, Júnior Gel, 13,9%. Aí dá uma aumentada dos números quando esses nomes são apresentados e a Jane chega ali a quase 40% dos Léo, votos. tem uma equação muito clara aí, né? Se você, a diferença da Janade na estimulada foi 16 pontos percentuais para o segundo colocado. É maior do que na espontânea, né, que foi 14 pontos percentuais. Ou seja, ela está no consciente da população, com a diferença grande em relação ao segundo colocado. E quando você estimula os nomes, ela aumenta a sua vantagem sobre o segundo colocado. Chega aí a 16%, 16 pontos percentuais, né? Quase 50% a mais do que o segundo colocado. Então é uma vantagem considerável. E olha, Léo, que a gente está falando de um ambiente, de uma circunstância que um dia antes da convenção, né? Que deve, nessa convenção, surgir aí o posicionamento oficial do governador do estado, Vanderlei Barbosa, a candidata Janade Valcari, ou seja, a candidata Janade. Esses números ainda não apresentam os votos que o governador pode transferir para a Janade, nem que o candidato Carlos Amasta, que já está aí quase publicamente afastado da campanha, daria de transferir para candidato. Ou seja, se acontecer esses dois fatores, se esses dois fatores amanhã acontecerem, isso é instrumento, elemento para levar a Janade a vencer no primeiro turno. Deixa eu só aproveitar aqui e pedir a Flavinha, que é a nossa operadora de VT, eu pedi agora ela para dividir tela, acho que ela não entendeu. Divide tela para a gente aí, ô Flávio. Pedi para você fazer a divisão de tela. A divisão de tela é quando a gente coloca aqui o comentarista comentando no canto e a gente tem uma divisão de tela só para o pessoal de casa entender, né? E acompanhar o mesmo raciocínio aqui do Luiz Armando. Luiz, eu tenho uma situação para te perguntar. Agora, com as convenções partidárias, tem uma possibilidade do governador apoiar qualquer um dos pré-candidatos. E, nesse caso, há uma intenção, você já chegou a comentar aqui, de que a Jana de Valcari ela teria a maior possibilidade de ter apoio do governador Vanderlei Barbosa, dentre outros partidos. Porém, esses 39%, a Janade avança sem esse apoio, ou seja, não tem nenhum tipo de interferência do governo do estado, que pode, inclusive, ser uma apoio dela, então ela tem chance de crescer ainda mais caso o governo venha? Sim, claro, isso é óbvio. O governador Vanderlei Barbosa, pelas pesquisas, é o político que mais transfere o voto em Palmas, né? Só perde para ele, só perde para ele a Cíntia, ou seja, o governador é o maior transferidor de votos da capital, isso é fato, isso é pesquisa científica. Então, se o governador declarar apoio para a Janade Valcari, certamente esses números da Janade vão subir bastante. E somando aos votos que ela pode auferir com uma declaração de apoio de Amasta, comentada como certa nos bastidores políticos, um apoio de Amasta à candidatura dela, Janade, certamente ela terá números suficientes para ultrapassar isso em termos de pesquisa. Ultrapassar no primeiro turno os 50% que ela precisa para vencer no primeiro turno. Então, mas isso tudo é pesquisa, né, Léo? É estatística, mas a pesquisa é ciência, ou seja, ela apresenta aquele momento circunstancial, aquele sentimento da população. E nós estamos há 2 meses das eleições. O fato é que essa pesquisa aí, colocada da forma como está colocada, e que retrata, inclusive, que vem nas outras pesquisas da semana que eu tive acesso, ela coloca a Jana de Valcari numa grande situação, numa situação em que ela pode, sim, vencer no primeiro turno essa eleição em Palmas. Você acha que essas convenções, elas ficaram às claras, essa questão de apoio, já que o governo, por exemplo, o Vanderlei Barbosa anunciou um evento na Assembleia Legislativa, próximo ali de onde vai ocorrer também a convenção do PL. Você acha que esse apoio deve vir? Ô, Léo, serão 3... em política não se faz nada sem cálculo, né, Léo? Ou seja, certamente o Partido do Governador Republicanos, União Brasil da senadora Dorinha, né, e o PL do senador Eduardo Gomes não fariam as 3 convenções no mesmo local e praticamente no mesmo horário e no mesmo dia,
se não tivesse um sentido de aliança nesses três partidos, que somado ao PP e ao MDB do vice-governador Marceliano, dá um marco de aliança muito grande para a Janade Valcárия, inclusive com um grande tempo de TV e um grande volume de recursos do fundo eleitoral, que é importante aí para a campanha eleitoral. Ou seja, como diria assim, os anjos estão tocando pela Janade, se a depender dessas pesquisas que estão se avolumando aí os índices dela nos últimos dias. Agora, Luiz Armando, o que levou a Janade Valcárия a crescer tanto numa campanha tocada sozinha, né? Sem grandes políticos, sem, no caso, governo, sem prefeita, né? Sem grandes nomes que, claro, começaram também a aparecer agora nessas conjunturas políticas. Os partidos precisam se alinharem, né? Precisa também de ter os pré-candidatos a vereador e etc. Mas uma campanha que ela chega, então, à frente, pelo menos pelo que afere a pesquisa, com essa larga vantagem, sozinha, né? Agora sim, vindo esses apoios, o que pode levar ela a crescer ainda mais. Mas o que levou a Janade a crescer tanto? Ô, Léo, eu tenho dito com a Janade, desde que ela foi candidata a deputada estadual, e aqui nesse programa também, que ela é uma pessoa muito organizada na questão de campanha, né? Ou seja, essa campanha dela de deputada estadual, por exemplo, ela foi delineada muito antecipadamente. Eu comentava isso na TV, quando era no prédio antigo, que a campanha dela, ela tinha tudo para ganhar a eleição, porque ela tinha uma campanha muito organizada, muito antes da campanha. E aqui nesse programa eu sempre disse, desde o ano passado, quando ela anunciou que queria ser candidata a prefeita, que ela que é organizada, é determinada. Ela tem os equívocos de retórica dela? Tem muito equívoco de retórica. E ela conquistou, inclusive, muitos inimigos, adversários com essa retórica dela. Agora, que ela conseguiu entrar no meio da população, ela andou muito, né? Ela está caminhando e está com uma grande penetração nas redes sociais desde o ano passado, e isso termina influenciando, ou seja, ela tem uma infraestrutura, ela tem uma organização por trás dela, né? E normalmente os políticos só mexem com campanha eleitoral quando chega na campanha eleitoral. E ela não, ela parece que ela tem um método, né? Ela tem uma forma de fazer política que ela administra muito bem. Isso tem dito aqui na TV, no SBT, desde que ela foi candidata a deputada estadual. Agora... Então isso termina agora, o que as pessoas dizem aí, que pode ser estrutura, não, ela tem andado, desde o ano passado ela está andando aí pela cidade muito, né? E parece que o sentimento da população para ela é um sentimento diferente do que os políticos, como os políticos haviam, tanto que os políticos não embarcaram. O PL só embarcou nessa campanha dela 3, 4 meses atrás, o PL, o partido dela. Depois que ela mesma mostrou que tinha potencial. Exato. Nós chegamos a comentar até aqui que a Janade poderia ser candidata, ela estava determinada para ser candidata a prefeita, e que ela poderia até ser candidata por outro partido. Nós chegamos a comentar isso aqui nesse programa, né? Porque ela tem uma determinação, e essa determinação dela conseguiu avançar junto às comunidades, e esse avanço às comunidades certamente fez o PL definir-se por ela mesma, porque o PL demorou muito a definir-se por ela, talvez por estratégia política, para ver se surgiam outros até para juntar pessoas, né? Então, aí só tem 3, 4 meses que o PL realmente entrou nessa campanha, né? O senador Eduardo Gomes só disse que a Janade era candidata aí, algo próximo da vinda de Bolsonaro. Agora, uma outra coisa, aqui nessa conjuntura, nós temos o Eduardo Siqueira Campos, que cresceu muito, né? Desde que iniciou uma campanha mais tímida do Eduardo, depois ele começou a trabalhar um pouco mais também em diversas frentes, também levando ali o legado do pai, falando um pouquinho sobre a história de Siqueira Campos, e superou Carlos Amasta numa posição que se imaginava Carlos Amasta crescer ao ponto de pleitear um segundo turno, mas Eduardo Siqueira Campos acabou ultrapassando aqui, deixando o Amasta nesse ponto aqui, por exemplo, bem atrás. Como é que você viu também esse crescimento do Eduardo e o Amasta perdendo ali esse protagonismo também descendo no pódio? O Carlos Amasta, ex-prefeito, a mim parece, a priori, que ele demorou a esquentar, né? Eu acho que ele ficou muito tranquilo com aqueles indicadores, porque ele saiu na frente, né? Na pré-campanha, as pesquisas indicavam ele à frente, aí discutia-se quem iria para o segundo turno com ele, né? Então, assim, ele saiu na frente nas pesquisas eleitorais. Então, mas eu acho que esse desempenho dele no início, talvez tenha feito com que a campanha dele ficasse um pouco ali, esperando as pessoas aparecerem para poder fazer alianças, né? E não andou muito, né? Agora, o Eduardo Siqueira não. O Eduardo Siqueira andou muito. O Eduardo Siqueira enfrentou 2 problemas, né? Primeiro, a rejeição que ele tem que tinha no meio político, né? Ele tinha uma rejeição, todo mundo falava que porque as pessoas tinham críticas ao comportamento dele no Senado, na administração, no governo do Estado. Então, isso aí ele teve que contar com ele mesmo, né? Eu conversei com ele hoje,
Ele me falou, Luiz, eu já estou aqui, essa turma é a minha turma, não vai ninguém na minha convenção, nenhum deputado, nem senador, porque eu procurei eles no começo, todos eles fecharam a porta. Então, o desempenho do Eduardo é da sola do sapato mesmo, né? Então, e ele está virando o jogo, do Amassa ele virou o jogo, né? Então ele está aí tranquilo, disse que e pelo jeito parece que reverteu um pouco a rejeição que ele tinha na classe política e no eleitorado. Vamos ver, inclusive, daqui a pouquinho sobre essa exato. A Janaide cresceu porque a Janaide ela saiu na frente, né? Ela é bem organizada, né? E tinha um mandato também de deputada, ela tinha uma tribuna, né? E o Eduardo Siqueira não tinha tribuna nenhuma. Mas você acha né? que a história do Siqueira Campos ajuda ele com esses pontos? Ajuda, claro, a trajetória de Siqueira. A Siqueira criou a capital, né? Então, Siqueira, ainda para muita gente, Siqueira é um herói do Estado. Mas você acha que né? dá para Eduardo sonhar com a virada aí ou está bem distante? Léo, o Eduardo sonhar, assim, o Eduardo é um grande político, né? Ele tem os defeitos que todo mundo aponta, todo mundo sabe, né? Mas ele é um grande articulador político, ele tem uma retórica muito boa, ele tem um contato muito bom com o povo, ele tem cheiro de povo, ele sabe mexer com o povo. Ele tem chance sim, tem chance sim. Agora, ele vai enfrentar essa dificuldade agora, já está em segundo lugar, que já é uma vitória para ele, né? Mas ele vai enfrentar aí o ex-governador, o governador Wanderlei Barbosa, que se ele subir no palanque de Janaide mesmo, como já me anteciparam essa semana, certamente vai ter um confronto entre Siqueira e Fernandão Barbosa. Mas né? sem governador nenhum aqui, ele já teria que ter o dobro, para pelo menos... Não, mas sem governador iria para o segundo turno, né? Sim, iria para o segundo aqui. No segundo turno, o Júnior Gel se juntaria a ele. Só mas aí se você me falou agora há pouco que o governador pode vir. O governador se aproximando, a possibilidade do Carlos, que tem 15 ali também, aí pronto, aí nem teria mais segundo turno. Léo, assim, como eu falei no começo, né? Tudo indica, o cenário indica para Janaide se eleger no primeiro turno. O cenário indica isso, né? Mas a gente não pode tirar da equação o crescimento, de certa forma até vertiginoso, de Eduardo Siqueira, né? O sentimento da população, o Júnior Gel se reunir com o Eduardo Siqueira, então a gente não sabe. Por falar em Júnior, 13,9% se falou muito, e ele chegou a falar sobre apoio da prefeita e etc. Houve uma citação, uma vez que a prefeita também citou, tem andado com ela, e eu lembro que você sempre me dizia que a prefeita daria uma boa contribuição para qualquer candidato que fosse. Você acha que isso não pegou ainda? Olha, veja bem, o Júnior Gel, ele está fazendo o contrário da Janaide, né? A Janaide, por exemplo, a gente sempre soube que o governador apoiaria talvez o candidato que melhor se desempenhasse durante a pré-campanha, né? Então, mas ela não saiu aí dependendo das mãos de Wanderlei Barbosa. E o Júnior Gel parece estar agindo como se esperando a prefeita Cíntia Ribeiro puxar aí pelas mãos, né? Ou seja, enquanto os candidatos estão aí pelos bairros, ele está fazendo rede social completamente diferente. Tipo assim, como se tivesse... o pessoal se pudesse usar uma metáfora, o pessoal está dançando samba e ele está dançando valsa. Entendi. Então é complicado. Eu acho que o Júnior Gel aí, é só se houver um tsunami aí para ele reverter essa situação dele. Bom, numa mudança aqui, nós temos dois aqui, então vamos lá. Nós teremos Janaide e Eduardo, uma possibilidade então agora com a entrada do governo de crescimento, né, tendo em vista que esses números aqui seriam sem apoios dessa magnitude. E Carlos Amasta, como você disse, pode ter uma possibilidade também de apoiar um dos dois. Nas pesquisas que eu tenho conhecimento, o Carlos Amasta, desses 15%, o Carlos Amasta passa 5,3% para Eduardo Siqueira, 1,8% para Júnior Gel e 1,2% para Janaide. Ou seja, a vitória do Eduardo nessa pesquisa seria que Janaide cresceu menos que ele. Entendi. Júnior Gel, então, também teria uma escolha, levaria alguma coisa para o Eduardo? Não, essa não... É provável que sim, né? Porque o Júnior Gel, por exemplo, a prefeita não ia tentar transferir votos para Janaide, como a gente sabe, né? Então é muito difícil o Júnior Gel levar voto para Janaide, né? A não ser que, pelo menos dividir, né? Que aí, como ele tem um bom relacionamento com o Wanderlei Barbosa, né? Então talvez metade aí fosse para Janaide e a outra metade fosse para Eduardo Siqueira. Vamos ver o que acontece então. Bom, quando é rejeição, o que os números dizem, né? Os eleitores
também comentaram nessa pesquisa. Coloca pra gente, rejeição estimulada, o Amasta vai lá para cima com 29% de rejeição, aí a Jana de Valcari está com 20,2% de rejeição, fica em segundo, o Eduardo é o terceiro, 12,1%, Júnior Gel, quarto, 10,1%, seguido aí da Charleide Matos, 7,3%, rejeita todo mundo, 11%, não rejeita ninguém, tá tudo tranquilo, 4,5%, quem não quis responder, somos 5%. O Amasta já era esperado que tivesse uma rejeição? O Amasta sempre teve uma rejeição alta em Palmas, mas a rejeição dele está aumentando, né? Os estatísticos deviam explicar isso, né? O sociólogo. Agora é interessante, hein, Léo? Outro ponto para a Janade aqui. Nessa rejeição, a diferença de Janade para o Eduardo Siqueira, é o que nesse momento, nessa pesquisa, estão se batendo, é de 8 pontos percentuais, né? Ou seja, a Janade tem 8 pontos percentuais acima da rejeição de Eduardo Siqueira. Só que isso é praticamente anulado pelos 14% de diferença na espontânea e pelos 16% de intenções de votos, de diferença de intenção de votos, na estimulada. Ou seja, a Janade tem 14 pontos percentuais acima de Eduardo na espontânea e 16 pontos percentuais acima de Eduardo na estimulada. Então, se compararmos a rejeição, se pudesse colocar nessa equação a rejeição, ainda sobraria 8 pontos percentuais a mais para a Janade. Ou seja, as circunstâncias indicam a Janade numa situação muito tranquila, né? Bom, essas são as informações. Me dá agora os detalhes novamente da pesquisa realizada aí pelo Instituto Inquest Pesquisas. E aí, gente, olha só, coloca para minha tela, a primeira tela, as informações aí, registrada então pelo número 06592-2024, 783 pessoas, 95% de confiabilidade, margem de erro de 3,5%, coleta de dados.